Fala Tricolada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, esse canal maravilhoso, o canal da família Tricolor. Se você não me conhece, eu sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindo, senta aí, me assista, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha, que vai me ajudar bastante. É um canal voltado exclusivamente para o Fluminense Futebol Clube, com vídeos diários, sempre falando da sua maior paixão, que é o time das três cores, o único tricolor da face da terra. Vamos falar do Evanilson? A notícia aí que o Netflu soltou a bomba aí, soltou a informação e estremeceu em tudo quanto é lado. A Tricolor ficou preocupada, o pessoal não sabe qual é a situação do Evanilson. Então esse vídeo aqui é para esclarecer se realmente é verdade esse interesse do Inter. A gente pegou a informação de todos os lados, tanto do Netflu como do Saudações Tricolores, né? Peguei um apanhado disso tudo aí, dessas informações do Evanilson, e estou trazendo aqui para vocês nesse vídeo, então por isso que esse vídeo merece o seu like, então vamos em frente. Bem, na tarde de hoje, o site Netflu, com seus informantes, falaram que o Internacional procurou o staff do atleta, o empresário do atleta, para sondar, para saber quanto é que o Evanilson recebe, por quanto o Internacional deveria desembolsar para levar o jogador. O mesmo site Netflu também deu a informação que o vice de futebol do Inter, o senhor Alessandro Barcelos, despistou sobre o interesse do Internacional pelo jogador. Deu uma despistada. Abrindo aspas aqui para o vice de futebol do Internacional, o senhor Alessandro Barcelos. Não é da Alessandro, não é Alessandro. Ele falou o seguinte: não falamos sobre atletas que não estão no clube, somente sobre situações concretizadas. Essa foi a informação que o Netflu deu. Falou que há um interesse, que houve uma sondagem e que o dito vice de futebol do Inter deu uma entrevista para a revista Colorado, tentando despistar um possível interesse no jogador Evanilson. E como é de costume, vocês sabem como é que funcionam as informações aqui no Fluminense. O Netflu dá uma informação, depois vem os Saudações Tricolores. O site Saudações Tricolores disse que apurou junto à diretoria Tricolor, e a diretoria Tricolor disse que não foi procurada pela diretoria do Inter. Não houve sondagem nenhuma, claramente desmentindo o que o Netflu disse um pouco antes. Mas vamos lembrar uma situação que o mais correto não é o Inter procurar o Fluminense. O mais correto é o Inter procurar a Tombense e procurar o seu empresário, que é o Uran. Tá? Porque, infelizmente, tem gente que não tem tanta informação assim com relação ao Evanilson. O jogador não pertence mais ao Fluminense. O jogador pertence à Tombense e está emprestado ao nosso tricolor. Agora, o passe dele está vinculado à Tombense. Eu vou explicar nesse vídeo como isso ocorreu. Então não tem nada que consultar o Fluminense. Então, se o Saudações Tricolores foi tentar tirar uma conclusão desse fato procurando a diretoria tricolor, acho que o Saudações procurou a pessoa errada. Deveria ter procurado o Uran ou a diretoria do Tombense, porque são eles os donos dos direitos federativos do atleta, na sua grande maioria. Que o Fluminense ficou com um percentual pequeno. O Fluminense, na verdade, com o Evanilson, o Fluminense é apenas uma vitrine para o Evanilson brilhar, como ele começou a brilhar o futebol dele, e depois ele ser vendido para qualquer clube. Então, qualquer um que procurar se interessar pelo Evanilson vai procurar o senhor Eduardo Uran, que no período aí que o Fluminense estava com o contrato do jogador pendente, precisando renovar, e a coisa não fluiu legal, e o Fluminense acabou perdendo o jogador, e isso está se repetindo com o Marcos Paulo. O Fluminense precisa ficar atento a isso aí, não servir somente de vitrine e não dar um mole que deu com o Evanilson. Então, o jornalista e setorista do Inter, um senhor chamado Lucas Colar, ele disse no Twitter a seguinte informação de que o Inter não tem interesse nenhum no jogador. E esse Twitter foi utilizado pelos Saudações Tricolores como base para negar a informação de que o Internacional estava interessado no atleta. Depois a informação foi desenrolando, essa mesma revista Colorado, em que o vice-presidente de futebol falou que
não falaria sobre jogador que não pertence ao Internacional. O próprio dono do jogador, o dono dos direitos federativos do atleta, foi à imprensa, nessa mesma revista colorada. O senhor Eduardo Duran disse que é mentira, que é conversa fiada e que é mentira da imprensa que o jogador permanece atuando pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro. Então eu prefiro ficar com a informação do Eduardo Duran, se é que podemos confiar em palavras de empresário, ainda mais o Eduardo Duran, que o Fluminense já teve problemas com esse empresário, principalmente no caso Evanilson, que eu vou explicar para vocês. Mas a fonte mais confiável é um empresário do jogador, é o dono da maior parte dos direitos federativos do atleta, e ele afirmou que é tudo uma conversa fiada, é tudo para ganhar clique na internet. Então vamos lá, vamos entender a situação contratual do Evanilson, para você se desprender do Evanilson, porque a qualquer momento uma coisa diferente pode acontecer que não vai lhe agradar. O Evanilson não é nosso, não pertence ao Fluminense Futebol Clube. Pertenceu algum tempo, foi para Chamorim ou Samorim, jogou por lá, teve contrato com o Fluminense. O Fluminense teve a maior parte dos seus direitos federativos, mas chegou no momento que o contrato do jogador estava para acabar. O Fluminense precisava renovar com ele com urgência, o Fluminense não acreditou, a coisa foi empurrando com a barriga, de repente ele assinou um pré-contrato com a Tombense, com o senhor Eduardo Duran, que hoje negou o interesse do Internacional no jogador. O Fluminense demorou, engoliu barriga, como a garotada costuma dizer, papou mosca, e o jogador não pertence mais ao Fluminense. E isso está voltando a acontecer agora no caso do Marcos Paulo. É a mesma situação. Está demorando para renovar, todo mundo sabe que tem um empresário buzinando no ouvido do jogador, assim como buzinaram, o senhor Eduardo Duran buzinou no ouvido do Evanilson, e demorou para renovar, só esperando que o contrato, ele pudesse assinar um pré-contrato e pudesse ir embora de graça. E foi isso, o Evanilson foi embora de graça, e o Marcos Paulo está indo pelo mesmo caminho. Vamos entender, o Flu renovou com o Evanilson até o fim de 2021, mas é um contrato de empréstimo. O Fluminense manteve nesse novo vínculo, nessa negociação aí com a Tombense, o Fluminense manteve 10% dos direitos econômicos do Evanilson. O Fluminense ficou somente com 10%. Além de 20%, que é uma taxa de vitrine. Que é o quê? Caso um clube europeu, um grande clube chegasse e contratasse o jogador devido às suas atuações pelo Fluminense, o Fluminense receberia os outros 20%. Vamos dizer assim, o Fluminense tem 30% do jogador. 10%, que é o direito dele, e 20% numa taxa chamada taxa de vitrine. É isso que o Fluminense está fazendo nesse momento. É vitrine para o Evanilson brilhar, para a Tombense lucrar, que tem o quê? 70% do atleta. O Evanilson tinha contrato com o Fluminense até fevereiro de 2020, até fevereiro deste ano vigente que a gente está nele aí. Só poderia assinar um pré-contrato em setembro de 2019. Então tinha um contrato até fevereiro desse ano, mas em setembro de 2019, no ano anterior, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E o Fluminense foi arrastando a renovação de contrato com o Evanilson até que chegou em setembro, a coisa perdeu o controle. O Mário Bittencourt, nosso presidente, ele assumiu em junho, bem antes. Junho, julho, agosto, e em setembro o Evanilson podia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então olha o tempo que o Mário teve na presidência e deixou que a coisa se arrastasse até o mês de setembro, quando o jogador pudesse assinar com uma outra empresa, ou com outro clube, ou com outro empresário. Para piorar a situação, chegou no mês de dezembro, já em setembro ele podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Daí teve setembro, outubro, novembro, e em dezembro, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, teve a última rodada contra o Corinthians, o Evanilson foi posto na vitrine, foi colocado na vitrine para jogar, para todo mundo ver, e o menino, para piorar a situação, ou para melhorar, né, porque ele ajudou o Fluminense com a vitória contra o Corinthians, 2 gols do Evanilson lá no Itaquerão. Aí a vitrine foi a mais luminosa possível para o atleta. E, por consequência, o jogador assinou um pré-contrato com Eduardo Duran, presidente, comandante lá, o dirigente da equipe da Tombense. E o Fluminense perdeu o jogador de graça. Se arrastou para assinar um contrato com o jogador, chegou ao ponto que ele poderia assinar um pré-contrato com alguém, e o Fluminense ainda fez pior.
colocou o jogador na vitrine, jogando ele nos profissionais. Ele estava lá na Sub-20, quietinho na dele. O campeonato da Sub-20 não estava essa vitrine toda, e botou ele nos profissionais para jogar. Os piores dos mundos aconteceu e o Fluminense perdeu o seu jogador. O jogador não pertence mais ao clube. Então desapega, que a qualquer momento ele pode sair. Se isso vier a acontecer, não é nenhum momento de desespero ou de revolta para o Evanilson ter saído. Não, então, tranquilo. Era para se revoltar lá atrás, era para correr atrás de uma situação melhor para o clube lá antes de setembro, mas deixou isso acontecer até chegar a bomba estourar em dezembro, com essa renovação aí que o Fluminense não aconteceu e ele assinou contra o clube. Agora não adianta. Então qualquer coisa, qualquer clube que vier sondar o Evanilson, quiser levar ele para jogar em seu clube, não vai procurar o Fluminense. O Fluminense não tem nada do Evanilson. Tem uns 10%, 20% de vitrine, somando os 30%. Quem é o dono dos direitos, da maior parte dos direitos federativos, é o Tombense. Então qualquer clube que se interessar por ele vai procurar a Tombense e a Tombense. Quiser vender, vai vender, e o Fluminense vai ficar a ver navios aí, somente com o Fred e centroavante na equipe. Então desapega, porque o pior já aconteceu. Então é isso aí, rapaziada. Antes de encerrar o nosso vídeo, vou mandar aqui um abraço para a rapaziada aqui, para o Mário Sérgio Herdi, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Também vou mandar um abraço para o Ivadir Pinheiro, de Hortolândia, São Paulo. Mas ele é de Barra Mansa, Rio de Janeiro. E o Maestro Salles, fã do canal. Um abração para vocês todos que assistiram esse vídeo, e deixaram um like também. Um beijão no coração, até o próximo. Fui!